Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Libras. Eu me chamo André Xavier e serei seu professor neste curso, cujo objetivo geral é familiarizá-los com a história, a língua, a cultura e a educação de pessoas surdas. É muito importante frisar que nesta disciplina, nosso objetivo não é desenvolver em vocês a proficiência na língua brasileira de sinais, ou seja, na Libras. Entretanto, por acreditar que certamente vocês vão poder aproveitar mais dos conteúdos aqui trabalhados, se pelo menos se introduzirem na aprendizagem dessa língua, eu estimulo vocês a buscarem em outros espaços e através de outros recursos um aprendizado da Libras propriamente dita. Neste curso, nós abordaremos 5 grandes temas. O primeiro deles diz respeito à história da educação de surdos. Primeiramente, nós vamos tratar da história de educação de surdos na Europa e nos Estados Unidos. Subsequentemente, vamos discutir a história de educação de surdos no Brasil. O segundo tema do nosso curso diz respeito às filosofias educacionais presentes no curso da educação de surdos. A primeira delas, o oralismo, a segunda, a comunicação total e a terceira, o bilinguismo. Quando tratarmos do bilinguismo, nós vamos discutir as lutas da comunidade surda brasileira em defesa por uma educação bilíngue no Brasil. O terceiro tema do nosso curso diz respeito às visões a respeito da surdez. Trataremos da visão clínica e também da visão socioantropológica. Quando discutirmos a visão socioantropológica, nós veremos que, de acordo com essa visão, os surdos são vistos como membros de uma minoria linguística e, portanto, dotados de uma cultura própria. Na sequência, nós vamos discutir e desconstruir aqui alguns dos muitos mitos que povoam o imaginário das pessoas no que diz respeito às línguas de sinais. E, por último, uma vez que discutirmos todos aqueles temas, nós poderemos adentrar o universo da linguística das línguas de sinais e examinar algumas das propriedades estruturais dessas línguas, em especial da Libras. A aula de hoje se baseará no texto da professora Maria Cecília Moura e da professora Catherine Harrison, da PUC de São Paulo, e da professora Ana Cláudia Lodge, da USP de Ribeirão Preto. Esse texto traz um panorama da história da educação de surdos, desde a antiguidade greco-romana até a idade contemporânea. Comecemos falando a respeito da visão que se tinha dos surdos na antiguidade greco-romana. Nessa época, as pessoas acreditavam que os surdos não eram seres humanos competentes. Por quê? Porque, para as pessoas, uma vez que os surdos não podiam ouvir, eles não podiam falar. Se eles não podiam falar, eles não poderiam ter linguagem, e sem linguagem, eles não tinham pensamento. Embora essa seja a visão que remonta à antiguidade greco-romana, a gente sabe que ela ainda é válida para muitas pessoas na atualidade. É justamente com base em visões desse tipo que emergem expressões como surdo-mudo, por exemplo, segundo a qual pessoas surdas necessariamente são mudas, e a gente sabe que isso não é verdade. Os surdos não falam porque não ouvem, mas uma vez que tenham contato, possam desenvolver terapias de oralização, eles podem acabar desenvolvendo a fala, sim, obviamente em graus variados. Voltando para a antiguidade clássica, nós vemos que, para Aristóteles, um dos traços definidores da nossa humanidade, da nossa condição humana, é a linguagem. Uma vez que, na sua época, os surdos não ouviam e não falavam, ele acabou considerando que os surdos não eram humanos, dado que, em sua visão, eles não tinham linguagem. Os romanos também partilhavam da mesma visão que os gregos. Os surdos, nessa época, eram privados, inclusive, dos seus direitos legais e confundidos com retardados mentais. Por essa razão, eram impedidos de fazer seus próprios testamentos e precisavam de um curador para todos os seus negócios.
Durante a Idade Média, a Igreja Católica proibiu que surdos se casassem até o século XII. E também acreditava que a alma dos surdos não era imortal, justamente porque eles não podiam falar os sacramentos. Então vejam que, ao longo de toda a história, o fato de os surdos não fazerem uso de uma língua oral os condenou à condição de, obviamente na visão dos ouvintes, de não humanos, dotados de uma alma não imortal e por aí afora. Isso começou a mudar na Idade Moderna, quando apareceram os primeiros educadores de surdos. O primeiro educador de que temos notícia é Pedro Ponce de León. Ele educava filhos surdos de famílias nobres. Nessa época, a motivação para educar filhos surdos era justamente para garantir que essas crianças pudessem ter direito à sua herança, uma vez que eram capazes de falar. Então, a educação de surdos desde os primórdios também tinha o objetivo de ensinar os surdos a falar, ensinar os surdos a oralidade. Pedro Ponce de León teve bastante êxito em seus métodos de ensino. Ele conseguiu ensinar a fala, a leitura, a escrita e até filosofia para alguns surdos. O que foi bastante importante para mostrar para a sociedade da época que, diferentemente do que se pensava, os surdos eram, sim, capazes de aprender. O trabalho de Pedro Ponce de León serviu de base para os métodos e para os educadores que o seguiram. Entre eles, nós temos Juan Pablo Bonet, que se apropriou do método de León e, em 1620, publicou uma obra na qual ele descrevia os métodos que empregava. Entre esses recursos que ele usava para ensinar os surdos a falar, estava o alfabeto manual, a escrita, a língua de sinais e até mesmo a manipulação dos órgãos fonoarticulatórios. O método de Bonet se tornou referência para os educadores da época, que acabaram disseminando suas ideias em várias partes da Europa. Então, nós temos Pereire disseminando as ideias de Bonet em países de língua latina. Nós temos, por exemplo, Wallis disseminando as ideias de Bonet nas Ilhas Britânicas. Mais uma vez, é importante frisar que as ideias de Bonet, que se foram disseminadas por todos esses lugares na Europa, tinha o foco na oralidade, porém fazia uso dos sinais e do alfabeto manual para atingir esse objetivo. Curiosamente, dois desses grandes expoentes do método de Bonet desistiram de ensinar a fala para os surdos no final de suas carreiras, porque se convenceram de que a língua de sinais era a melhor forma de comunicação para essas pessoas. Na Idade Moderna, nós temos o grande nome da educação de surdos, Charles Michel de Lespée, o abade de Lespée, que foi o fundador do primeiro instituto de educação de surdos no mundo, o Instituto Nacional para Surdos Mudos, em Paris. A fundação desse instituto foi em 1760, e além desse legado, Lespée também foi o primeiro educador de surdos a reconhecer que os surdos têm uma língua, que, diferentemente do que as pessoas pensavam, os surdos não precisam aprender uma língua oral para terem linguagem. Com isso, a oralização deixou de ser o foco da educação de surdos na visão de Lespée. Essa, sem dúvida, foi a época áurea da educação de surdos. Apesar de acreditar que a língua de sinais tinha que fazer parte do processo educacional dos surdos, Lespée considerava os sinais que os surdos usavam insuficientes para que eles aprendessem a leitura e a escrita do francês. E por essa razão, ele inventou os chamados sinais metódicos. Os sinais metódicos basicamente consistem na apropriação de sinais da língua de sinais
modificados de forma que possam representar mais fielmente a estrutura da língua francesa escrita. Em 1816, Thomas Gallaudet viaja para a Europa em busca de métodos de educação de surdos. Ele realizou um estágio no Instituto Nacional para Surdos Mudos de Paris e lá conheceu Laurent Clerc, que não só lhe ensinou língua de sinais francesa, mas também os sinais metódicos que tinham sido criados pelo abade de Lépée. Depois dessa experiência, Gallaudet convida Clerc para ir com ele para os Estados Unidos fundar a primeira escola de surdos daquele país. Hartford School foi fundada em 1817 e, nessa época, na sala de aula, além dos sinais que as crianças surdas norte-americanas já utilizavam antes da fundação dessa escola, também integravam os recursos comunicativos, os sinais metódicos adaptados para o ensino do inglês escrito, a própria língua de sinais francesa levada por Clerc e também os sinais, como eu disse, os sinais dos alunos norte-americanos e o alfabeto manual francês. A educação de surdos nos Estados Unidos prosperou e, em 1864, o filho de Thomas Gallaudet funda o que hoje é a única universidade de surdos em todo o mundo, que é a Universidade de Gallaudet. Até 1880, a educação de surdos no mundo basicamente pode ser descrita como tendo foco na oralização e fazendo uso de sinais como apoio. É o chamado método combinado. Porém, isso mudou a partir de 1880 com o Congresso de Milão. Nesse congresso, reuniram-se educadores de surdos de vários países. Curiosamente, desse congresso, apenas um educador surdo participou. Resultado, decidiu-se que, a partir daquele momento, a educação de surdos abandonaria os sinais em benefício do desenvolvimento da fala, do ensino da fala, da primazia da língua oral. Ou seja, determinou-se que, a partir daquele momento, as escolas de surdo adotariam o chamado método oral puro, dado que a fala seria a finalidade da educação. Como forma de garantir que as crianças surdas não sinalizariam no ambiente escolar, uma das coisas defendidas pelos oralistas foi justamente o afastamento, né, a exclusão de professores surdos das escolas de surdos e também a proibição do uso da língua de sinais no ambiente escolar. Só para vocês terem uma ideia das deliberações feitas nesse congresso que teve consequências tão drásticas para a educação de pessoas surdas em todo o mundo, vou ler para vocês um fragmento das atas do congresso, né, que diz assim: dada a superioridade incontestável da fala sobre os sinais para reintegrar os surdos mudos na vida social e para dar-lhes maior facilidade de linguagem, este congresso declara que o método de articulação deve ter preferência sobre o de sinais na instrução e educação dos surdos mudos. O método oral puro deve ser preferido porque o uso simultâneo de sinais e fala tem a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura orofacial e a precisão de ideias. Muito bem, então, na aula de hoje, nós discutimos um pouco sobre a história da educação de surdos na Europa e nos Estados Unidos, desde a antiguidade greco-romana até a idade contemporânea. Vimos um dos mais importantes eventos nessa história, que foi o Congresso de Milão, que teve um impacto desastroso na história da educação de surdos de todo o mundo. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê
na próxima videoaula. Obrigado.